A paz de Cristo. Se nós observarmos a Sagrada Escritura, passando do Pentateuco ou a Torá, a coleção dos 5 livros, pelos livros históricos, sapienciais, os livros proféticos, até o Novo Testamento, nós percebemos que toda a Sagrada Escritura ou a coleção dos livros inspirados por Deus, eles são livros que vêm de encontro à nossa fragilidade para nos ensinar a sermos pessoas melhores. É uma instrução para que nós possamos alcançar pela misericórdia de Deus a salvação da vida eterna. Como a própria Sagrada Escritura diz, o caminhar se faz caminhando. E essa caminhada que teve início lá em Gênesis, ela toda vez que o ser humano quis desobedecer a Deus, ele arcou com consequência muito ruim para a sua vida. Foi assim com Adão e Eva que perderam o paraíso, foi assim com Caim que tirou a vida do seu próprio irmão, foi assim com Moisés que não entrou na terra prometida, Canaã, porque desobedeceu a Deus. Foi assim com Davi, que trouxe muita coisa sem graça para sua família, porque cobiçou a mulher do próximo, um soldado que dava vida por amor a ele, e acabou tirando a vida desse soldado. Então, todas as vezes que o ser humano ele desobedece a Deus, ele traz muita tragédia, muita coisa que traz tristeza para sua família. Mas Deus é um Deus misericordioso, é um Deus amoroso, que desde os patriarcas vem cumprindo as suas promessas. Né? Cumpriu a promessa a Abraão de ser um pai de uma multidão, cumpriu a promessa de libertar o povo de Israel, de conceder a eles a graça de adentrarem a terra prometida que manava leite e mel. E mesmo um povo murmurante, o mesmo povo que reclamava de tudo e que várias vezes perdia a própria vida por desobedecer a Deus, o Senhor, ele preparou tudo, ele guerreou por eles, ele abriu o mar, ele permitiu que eles atravessassem o Rio Jordão, ele deu uma terra cultivada para eles. Enfim, ele deu uma descendência grande, tanto para Isaac, para Jacó, para José. Ele fez inúmeros prodígios, milagres, ele fez tudo por nós, por amor a cada um de nós. E sabendo da nossa fragilidade, ele estipulou os holocaustos, os sacrifícios, que durante um certo tempo era agradável ao Senhor. Era como se chegasse um odor agradável, um perfume, né, daquela fumaça que saía dos animais queimados. Mas nem os holocaustos já não agradavam mais a Deus. O Senhor estipulou o sistema tribal, um sistema de ajuda mútua e que ele providenciava tudo, mas as pessoas não contentavam com isso, queriam ter um próprio rei. E mesmo assim Deus permitiu eles terem um rei humano, que foi o Saul, o primeiro rei, depois passou por Davi, mas a maioria deles desagradavam tanto ao povo quanto a Deus. E para restabelecer esse reino de Deus, o Senhor enviou seu próprio filho, o filho unigênito, o libertador de Israel, o Messias, o prometido do Pai, o ungido, o Cristo Jesus, que, através do sacrifício perfeito, o cordeiro imolado, sem mancha de pecado, ele nos libertou da escravidão do pecado e nos deu a esperança da salvação da vida eterna, estabelecendo assim o reino de Deus que permanece por toda a eternidade, um reino que não terá fim. Então nós precisamos buscar muito esse reino de Deus. Nós precisamos já ir de encontro a essa graça de Deus, esse prelúdio, né? Esse anúncio, esse primeiro contato desse reino que se faz presente no meio de nós, para que nós possamos então passar toda a eternidade na felicidade plena, na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a Virgem Maria e todos os anjos e os santos que já estão lá no céu. Mas como a própria palavra diz, a porta é estreita, e o céu é dos violentos. A palavra diz também que bem-aventurado aqueles que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Então que nós possamos permanecer firmes e obedientes aos mandamentos, que nós possamos permanecer perseverantes na fé e não desanimar, mesmo em meio a esse período de dificuldade, porque o que nos espera é a felicidade eterna. Isso aqui é muito passageiro, essa terra, tudo há de se consumir, até mesmo o nosso corpo há de desaparecer abaixo da terra de onde nós viemos, né, do pó. Mas a nossa alma ela é eterna. Vamos cuidar então bem delas, vamos combater o bom combate, como dizia o apóstolo Paulo, né? Vamos ser perseverantes na fé, como o próprio Pedro foi, né, que mesmo depois de decepcionar Jesus, mesmo depois de negá-lo, ele teve uma fé expectante, ele teve uma fé que já contava com a graça e deu sua própria vida também por amor a Deus. Que nós possamos então ser imitadores de Cristo
de exemplo da Virgem Maria, ser obediente ao Pai, ter muita humildade, muita simplicidade e muito amor àquele que nos amou primeiro. Amém? Um grande abraço, que Deus os abençoe e proteja e os livre de todo mal.